Tá vendo aí? Nesse contexto, ele já fala que o vampiro, na verdade, ele não é imortal necessariamente. Ele não tem energia para imortalidade. Então, uma hora ele definha e ele pode morrer. Tanto é que ele até fala que ele é o último vampiro, então ele se tornou mais velho e tal, porque os outros não aguentaram, entendeu? A vida em si. Então, assim, não necessariamente nessa história o vampiro é imortal. Olha que doido, como é que é diferente, né? Aí entra aquela parte que eu falei de escolher morrer, né? Da questão da morte. Mas aí que tá, então, será que é isso que acontece com o vampiro ali, nessa história? O vampiro escolhe morrer? Né? Sim, assim, pelo que ele fala, pela própria fala do personagem, eles decidiram morrer pela sua vontade, né? E é exatamente isso. Eles desistem, né? Ali o vampiro, ele se vê abandonado, sozinho, o tempo passa. Chega um momento, né, que por mais imortalidade que você possa ter, você vai querer morrer. Que é o mesmo caso lá, é o luto do Louis no início. Então, o que acontece? O vampiro ele vai ver outras pessoas, talvez ele se apegue, né? Tem histórias que vampiros não têm sentimentos, tem histórias que vampiros têm sentimentos, por exemplo, o Diário de um Vampiro. Uhum. Então, o que acontece? O vampiro ele cria vínculos, né? Dependendo da temporalidade que ele esteja. Uhum. E aí, ele vai ficar ali infinito. Mas a outra pessoa não. A outra pessoa pode escolher se tornar vampiro ou não. Questões de escolhas. Né? Sartre. Mesmo você não escolhendo seu estado. Oi? Não, tu falou Sartre, mesmo você não escolhendo, você está escolhendo. Você está escolhendo, exatamente. Uhum. Então, não, mas aí, isso que eu estou te falando, isso pira, porque essa é a mesma lógica que a gente pode colocar na nossa vida psicológica. Então, quer dizer, sim, vamos lá, famílias congeladas, vamos botar esse exemplo, família congelada. Você vive uma família congelada, mas uma hora a família vai acabar, entende? Uma hora aquilo vai acabar, porque, por exemplo, sei lá, a família é congelada porque o pai é congelado, o pai quer algo tradicional, monótono ali, parado, travado, ou ele é um autoritário e tal. Um dia esse cara vai morrer, entende? E aí quando ele morrer, tudo vai mudar, entendeu? Ou as pessoas não mudam, ou as pessoas vão continuar no mesmo processo, ou as pessoas vão acabar se libertando daquilo de uma hora para outra. Então, de uma certa forma, todo o processo que é congelado, que tenha algum sintoma de congelamento, por exemplo, empresa. Cara, uma hora você vai sair da empresa, entendeu? Uma hora tu vai sair dessa função. Ou você vai ser demitido, ou você vai se aposentar, entende? É um ou outro. Ou você vai morrer. Isso, se você se adapta a esse congelamento, você acaba sendo deixado para trás, né? Sim. Ou sendo excluído. Né? Pode ser, excluído, ou você fica numa bolha também, pode ser também, entendeu? Aqui, o Rafael levantou um questionamento interessante, ó. A relação de Cláudia, de rivalidade com Lestat, não é algo como uma síndrome de Édipo para ela fazer o que fez para ter o Louis somente para ela, já que os três praticamente eram uma família? Então, cara, eu queria pontuar isso, tá? Eu não vejo a Cláudia enfrentando o Lestat por conta do Louis. Eu vejo a Cláudia enfrentando o Lestat com uma questão muito de congelamento mesmo. É o sistema, sabe? Porque assim, a Cláudia não pediu para se tornar vampira. Ela se tornou vampira, ela foi educada, mas chegou uma hora que ela percebeu assim, por que eu não posso crescer? Né? Tem a cena dela vendo a mulher se banhando, ele falou assim, eu quero ser que nem ela. Eu não posso ser que nem ela. Ele falou, não, você não pode. Infelizmente não rola. Entende? Então ela está congelada, ela está parada naquele sistema. E quem colocou ela nesse sistema foi o Lestat. Entende? Ela só escolhe o Louis porque o Louis também foi colocado no sistema da mesma forma. Entende? Então assim, eu não vejo uma questão edípica. Eu vejo mesmo uma questão de congelamento mesmo. É uma questão de paralisia. A pessoa está paralisada no tempo. Entende? E essa paralisia transforma ela. Eu entenderia no Édipo se ela desejasse o Louis
só pra ela, entende? Mesmo que o Lestat estivesse ali e o Lestat dissesse assim, não, ele é meu, entende? E aí existisse o bloqueio, a castração, entende? E nesse caso não é uma questão disso. Tanto é que quando eles têm um conflito, ela muito fala, você me transformou nisso, eu não pedi para ser assim, né? E aí que depois ela volta e fala com ele, você é uma menina muito má e tudo mais. Ele falou, desculpa, mas é da minha natureza, né? Ela joga um verde para ele, ela joga uma brincadeira para ele, mas é da minha natureza, você me fez assim, né? Então assim, tá muito mais relacionado a esse congelamento do que uma questão edípica mesmo, tá? Pera aí, o Paulo fez uma pergunta aqui. A gente tem um comportamento por saber que vai viver de 80 a 100 anos. Mas se você já está na Terra há 300 anos, sem perspectiva de morte, qual a sua ligação com algo mundano? Então, nesse ponto, existe a quebra do desejo, né? Ali o cara, a realidade dele, o desejo dele, a vivência, de querer viver, ou de querer estar ali, diminui. Por quê? Porque já se passaram muitas pessoas. Então, ele cria vínculos, os vínculos acabam. Cria vínculos, os vínculos acabam. Ele continua. Exato, mas aí eu não viria nesse sentido. Eu viria muito mais na questão do mito da caverna de Platão, né? O lance do mito da caverna de Platão é justamente o quê? Você está acorrentado, né? Olhando para uma caverna, né? E olhando para o fundo da caverna. E no fundo da caverna tem uma luz que é projetada na parede, onde você só consegue ver sombras que aparecem na entrada da caverna. Então esse é o mundo daquelas pessoas que estão ali aprisionadas no fundo dessa caverna. Então uma pessoa sai dessa caverna, ela desacorrenta, ela sai dessa caverna e ela vê o mundo, né? Então eu poderia chamar isso do vampiro. O vampiro, ele vê o mundo, sabe? Ele pode sentir coisas diferentes, ele pode ter coisas que nenhum outro humano teve. Ele pode dar a volta ao mundo 300 vezes, enquanto tem um ser humano que nunca deu uma volta ao mundo, sabe? Ele pode comer todas as comidas, ele pode fazer sexo com todas as mulheres, ele pode, fazer todas as aventuras possíveis. Então ele pode fazer tudo, ele tem tudo à sua mão. Mas no final da coisa, o que o mito da caverna faz? O cara, ele retorna para a caverna para poder tirar as pessoas da caverna. E aí as pessoas da caverna olham para ele e falam assim, senta de novo, entende? Senta aí e fica quieto. Quer dizer, a pessoa, ela não consegue viver sem a bolha do ser humano, entendeu? Quando você nasce ser humano e se transforma no vampiro, você ainda psicologicamente é humano. Então você quer ter coisas que um ser humano ele vai ter e um vampiro não vai ter. Por exemplo, o vampiro não vai poder ter uma vida familiar, ele não vai ter uma vida de geração como outras pessoas, seus amigos vão morrer, como você estava falando, né? Mas é por quê? Porque ele está fora dessa bolha, entende? E quando ele percebe que ele está fora dessa bolha, ele está sozinho nesse mundo, qual o sentido de você viver sozinho, né? E aí você pode pegar histórias fictícias e elaboradas aí de solidão, por exemplo, o Náufrago, Tarzan, Mowgli, são histórias que o homem fica sozinho dentro de uma ilha. Cara, ele definha, ele fica louco, ele começa a conversar com objetos, ele começa a conversar com animais. Quer dizer, ele precisa ter uma relação social. Se ele não tem uma relação social... Tem necessidade de pertencimento. Exatamente. Ele precisa estar em algum nível. Exatamente. E isso aí é darwinismo, sabe? O Darwin, ele já fala isso. Necessidade de sobrevivência é uma necessidade social. Então não é só uma necessidade de... eu sou um ser humano, logo eu tenho que ter desejo. Desejo a gente vai sempre ter. Então um homem de 300 anos, ele ainda vai ter desejos. Ele vai ter conhecimento, ele vai buscar várias formas de poder ter esse desejo. Mas do que adianta você ter desejo se você está sozinho no mundo? Entende? E nenhuma história vampírica você vê que os vampiros, eles enchem de vampiros no mundo. Não tem muitos vampiros, né? É um ali, outro lá na Conchinchina e tal. Por quê? Porque eles não podem ficar muito perto. Porque senão dá conflito, cria guerras,
sabe? Causa situações ruins, né? Então eles meio que ficam mesmo isolados. A história realmente do vampirismo é uma história de isolamento. Tanto é que essa história específica do Entrevista com o Vampiro é a história do Lestat, que está sozinho, né, no mundo solitário, que ele precisa de um parceiro. Ele precisa de uma pessoa para andar com ele. Ele não consegue. Por quê? Porque ele de uma certa forma, ele veio do ser humano. O ser humano ele não pode ficar sozinho. Entendeu? Que aí vem a ideia do Louis. Quando o Louis percebe isso, pô, o Lestat, o Armand, eles não conseguem ficar sozinhos. Eu consigo. Entende? Por quê? Porque ele supera o luto da mulher dele. Entende? Quando ele supera o luto da mulher dele, ele entende que ele pode viver uma outra vida. Ele pode gostar de outras coisas, entendeu? Ele entende esse fato porque ele já passou pela solidão. E é muito interessante, filosoficamente é muito bonita essa história, cara.